Oi, Olá, bem. tudo bom? Deu tudo certo. Deu certo? Tá me ouvindo Deu, bem? né? Tô ouvindo super bem. Tá me ouvindo bem? Perfeitamente, Que perfeitamente. ótimo, que Bom, ótimo. gente, boa noite para todo mundo que está entrando agora. A Casa Ronald, mais uma vez, está aqui presente, toda terça e quinta, nesse horário às 7 horas da noite. Nós estamos trazendo para vocês lives para vocês poderem aproveitar nesse período que a gente está passando em casa. São lives solidárias, com o intuito de levar conteúdo para as pessoas e também para arrecadar, porque o nosso projeto continua, as crianças continuam na casa. E hoje nós temos como convidada uma grande amiga, a parceira da casa, minha amiga também pessoal, minha mentora, minha coach, minha Neide Venâncio. Tudo bem, Neide? Tudo ótimo, querida. É uma honra, um prazer estar aqui com vocês, morrendo de saudade dos nossos trabalhos, morrendo de saudade de todo o povo da casa. Eu vi que o Vicente entrou. Beijo, Vicente. Saudade de você. As pessoas vão entrando aí, daqui a pouco a galera da casa vai entrar. A Ana já, a Ana Paula. A Ana, inclusive, a Ana me Sim. ligou. A Ana me ligou 5 minutos atrás, Ah. perguntando como é que fazia para entrar. Eu falei, Ana, eu estou entrando. Eu falei, entra lá no nosso logo que você vai ver, clica e aí você Ah. vai ver. Aí, assim, Ah. mas eu não vou participar, não, não. Tudo bem, você vai ver, né? Mas é bacana Que porque bom. é uma novidade, né? Eu, assim, lógico, Sim. agradecer a tua presença aqui, por ter aceitado a falar um pouco. Né? É um bate-papo, né? Vai ser bem bacana porque a gente pode falar. Bem, é um assunto, o tema eu acho que é muito pertinente pelo que a gente está passando, né? Acho que faz parte. Curiosidade do povo, né, também. Sim, sim, né? Porque O assim, assunto, o tema do desafio de controlar o emocional em época de pandemia, eu acho que é completamente olha, pertinente pelo que a gente está passando, né? Por isso que a gente sempre avisa que o intuito aqui é o bate-papo para a gente poder aprender, para as pessoas poderem aprender mais. Lembrando para as pessoas que depois que acabar esse vídeo, ele fica gravado no vou Instagram ter que durante um mandar um período. beijo para Dona Sônia, gente. Dona Sônia, ela Que ficou mandar um super beijo. feliz. Ela ficou super feliz. Caramba, que legal que vocês vão entrevistar a Neide. Falei, mas lógico, eu não poderia. Beijo, Aliás, Dona não Sônia. só você, Saudades, né? Mas saudades. toda a equipe, né? Quer dizer, eu não vou ficar falando que a gente tem mais coisa para falar, que tem um roteiro para seguir, senão depois brigam comigo que eu não sigo o roteiro, né? Ah, entendi, entendi. Vamos seguir o roteiro, Vamos vamos. seguir o roteiro. Mas vamos lá, Neide. Então, mais uma vez, obrigado por estar aqui, para a gente bater esse Pode contar papo. comigo sempre, ainda mais quando se trata da casa, que é meu xodó, né? Então, Neide, vamos lá. Fala pra gente aí, que acho que é o que todo mundo quer saber, o segredo para passar, né, por essa pandemia, né, por esse Eita, período que a gente está passando. É uma pergunta muito difícil, né? se é segredo, eu não vou contar, gente. Se é segredo, não tem como contar. Olha só, Carlinhos, o segredo não tem o segredo, né? Primeiro que todos nós fomos pegos de calça curta, assim, né? O que aconteceu, ninguém esperava, ninguém se planejou, então ninguém fez um preparo psicológico, emocional, ou seja lá o que for, para passar o que a gente está passando. Ninguém. E eu estou falando de mundo, não estou falando só de Rio de Janeiro, nem só de Brasil, né? Ninguém fez esse preparo. E é claro que com isso a gente tomou assim, primeiro um susto e depois o desespero, né? E agora? Estou aqui agora, né? Aquela máxima para o mundo que eu quero descer, descer aonde? Não tem onde descer. E isso dá um desespero muito grande. Então, quando pergunto assim, pô, como é que a gente passa por isso? Vamos ser humanos, vamos acolher tudo aquilo que vem para a gente, né? Vem a tristeza, tem aquele dia que a gente não está muito legal, tem aquele dia que a gente está mais produtiva, a gente produz mais, tem aquele dia que a gente está com medo mesmo, com muito medo. Então a gente tem que primeiro acolher as nossas emoções.
Sejam elas quais forem naquele momento, naquele dia. Hoje a gente está utilizando a metodologia do AA, né? Um dia de cada vez. Uhum. Um dia de cada vez. A gente não sabe, a gente ouve, escuta, vê, fica sabendo, por mais que a gente desliga a televisão, a gente abre o Face está falando, o WhatsApp está É falando. o assunto do momento, não tem Não como tem você fugir, como, né? né? Então, assim, eu acho que muitas dicas já foram fornecidas pelas minhas colegas de profissão, né? Psicóloga, administradores, coach, tudo. Que é você manter uma certa rotina, você criar uma certa rotina, você se manter saudável dentro daquilo. O que acontece, Carlinhos, a gente olha muito essa nossa realidade como uma prisão. Estou presa, me prenderam, né? Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é mudar esse olhar. Não, eu não estou presa, eu estou protegida, ou eu estou acolhida. Eu estou num espaço que é meu, né? Para quem está no espaço que é seu, né? Porque a gente tem aí várias condições e diversas condições. Para quem está no espaço que é seu, que foi aquele, é acolher aquele espaço e transformar ele num local de acolhimento mesmo, de prazer, de ser bem feito, né? Daquilo que pode ser feito. E mais uma vez eu falo, a gente não pode se cobrar de estar bem 24 horas. A gente não fica bem nem quando está normal, 24 horas. Antigamente nunca foi assim, né? Não é Nunca agora foi. que vai ser, né? A gente está com um peso muito maior, que é um peso da morte. Um assunto que é tabu para a gente, né? Ninguém fala de morte, porque é tabu. E outro dia eu estava conversando com uma cliente, ela me ligou desesperada, né? E falou, Neide, eu vou morrer. Eu falei, caraca, você Todo não mundo. sabia disso? Por que você não me avisou que eu tinha dito para você, você vai morrer? Só não vai ser hoje nem agora, né? A gente hoje está lidando com a finitude. E isso é muito assustador, porque a gente sabe, mas a gente não tinha consciência, né? E hoje ela está ali. Enquanto estava na Espanha, na França, na Europa, a gente estava vendo da televisão e caramba, olha essa coisa quando bateu na nossa realidade. E hoje, quanto mais aumenta, a gente já sabe nome, sobrenome, endereço, Cada todo vez mais mundo próximo, né? mais próximo, isso vai aumentando. Então, a dica, assim, se é que tem um segredo, né, como você perguntou, eu acredito que seja, vamos cuidar da nossa saúde mental, principalmente. Vamos Você fazer falou uma coisa coisa interessante, né? De você certeza. de se aceitar e se descobrir. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é se descobrir também em casa. Tem muita coisa em casa que você não vive, que você está descobrindo agora, né? Exato. Então, trazer coisas do passado que antigamente era normal, né? Que no contemporâneo deixou de ser normal, que é uma simples refeição com a família, Isso. né? Olha só, Isso, Carlinhos. Desculpa eu cortar você. Olha só. nada, A gente reclamava do quê? Eu não tenho tempo. não tem tempo. Agora a gente está O reclamando presente, do quê? Tenho tempo demais. Eternos insatisfeitos, né? Claro que eu estou completamente. exagerando. A gente quer ter tempo, a gente sempre quer ter tempo, mas não nessa realidade que a gente está vivendo. A gente queria ter a escolha do nosso tempo, né? É. A gente queria ter a escolha de ficar em casa. Eu quero ir para casa, mas eu quero escolher o dia que eu quero ficar em casa e o dia que eu quero sair. Não Uhum. é assim. E acabaram amarrando, disseram, olha, você vai ficar dentro de casa. E a gente aqui no Brasil, a gente ainda está vivendo uma realidade que é muito mais difícil, que é a questão de a gente estar vivendo essa guerra política, né? Então aumenta o nosso medo. A gente tem medo de morrer, medo de ficar desempregado, medo do que vai acontecer com esse país. Então, assim, algo que a gente poderia estar passando de uma forma até mais tranquila, a gente está com isso aqui no peito cada vez mais acelerado, cada vez Sim. mais,
né? Porque quando a gente diz melhora a pandemia, tá, e agora? Melhorou a pandemia, e a economia, como é que tá? E assim, esperando o pico chegar para depois a curva baixar e nunca chega, a gente nunca sabe quando é que é o pico, né? Eu estava conversando com umas pessoas em Portugal. Portugal adotou um esquema muito bacana, né? Lá não teve essa briga política que a gente está tendo. Então, a resposta da população foi muito melhor. As linhas de crédito que foram abertas, as empresas não tiveram essa preocupação da economia e saiu naturalmente. Hoje eles estão começando a voltar, alguns restaurantes já estão começando a abrir, o comércio em geral, né, está começando a abrir e Você tem passaram. uma certa tranquilidade, né? Sim. Apesar do medo que você tem, como você colocou, pô, como a gente passa por isso, apesar desse medo, a gente vislumbra alguma coisa ali no final do túnel. Nós aqui estamos... Tá difícil de a gente enxergar essa luz. E é claro que isso causa o quê? Causa ansiedade, causa depressão, causa pânico, causa uma série de coisas que normalmente, pelo fato de a gente estar passando pelo que está passando, já causaria. Com esse agravante, causa muito mais, né? A gente está aí, a gente sempre foi, o Brasil sempre teve um índice muito alto de depressão e ansiedade, muito alto, né? A gente recebe os índices, o CFP sempre passa para a gente e tal. Agora aumentou isso muito, muito, né? Você já percebeu hoje, se você diz assim, pô, eu tenho que dar uma saída ali. Como é que você se sente? Eu me sinto um ET. Assim, eu vou para um Não dá outro um mundo. medinho? Não bate Com coração mais certeza. forte assim? Eu já me preparo para quando voltar em casa, já sair, trocar de roupa, tomar banho. Hoje eu vou tomar acho que 4 banhos, porque hoje eu acordo de manhã, eu sempre tomo banho. Tive que ir na rua pegar um negocinho, voltei, já tomei banho. À tarde também fui pegar uma coisa, tomei banho. E à noite vou tomar banho, porque eu vou fazer exercício daqui a pouco. Vou tomar 4 banhos. Né? Então a Primeiro, gente fica com aquele temor, né? você vê. Primeiro, porque você tem todas as regras, né, do protocolo que a gente tem que seguir. Tomar banho, botar máscara, tirar a roupa lá fora e não sei o que, né? Enfim. E tem aquele medo interno. E agora? Vou sair, será que eu vou pegar ou não vou pegar? E esse medo interno, que é super natural, cada um administra de uma forma diferenciada. Se a gente não tem uma base emocional muito forte, muito sólida ou muito bem trabalhada, assim, a gente não sai de casa, não. Não vence o medo. Não. Sabe o que é melhor? É melhor eu pedir. Eu pensando bem, eu acho que eu não tenho necessidade de sair. Vou Você pedir. começa. Mas isso eu acho legal porque, assim, eu sempre vejo o copo metade cheio, né? Então é o momento da gente refletir nas coisas simples, ver se realmente a gente também precisa estar na rua o tempo todo. Será que você fala, eu preciso de tempo, né? Mas tempo para quê? Por que você não precisa de um tempo para estar com a tua família? Hoje, isso também é até um ponto que eu queria tocar. É um momento excelente para a família estar unida, né? E como as pessoas estão levando isso. Aqui em casa está sendo maravilhoso, a gente está descobrindo jogos antigos, está se Muito legal, conhecendo né? melhor. Então tem aquela coisa do tomar café da manhã, o almoço. O café da manhã não, porque cada um acorda no horário, mas o almoço e a janta tem que acontecer todo mundo junto. E é muito bacana, né? E é bacana, e aquele momento sem telefone, sem internet, e você vê que não precisa você sair para ter assunto. Isso. Né? Você tem assunto. Né? Vários. Então, assim, será que a gente precisa estar o tempo todo na rua? É legal você sair, conversar, mas, poxa, tirar um tempo com a família. Né? A gente está próximo, conhecendo um ou outro, ver mais os detalhes. Você consegue ver assim, poxa, meus filhos estão grandes. Né? Eu vejo isso. E olha que eu sou um pai presente, mas eu fico vendo, Sim. caraca, poxa, o Cadu, como ele está falando bem, como a Isabela está falando bem um espanhol. Caramba, assim, você está bem mais próximo. Só que Isso. eu vejo, né, que ao mesmo tempo tem famílias que estão levando muito bem, só que a gente está vendo também um alto índice de violência doméstica. Né? Muito.
muito E grande. isso preocupa, né? E aí como é que essas pessoas podem recorrer? Eu fico preocupado com isso. Do mesmo tempo que as pessoas veem o copo metade cheio, tem gente que vê Metade metade eu vazio. também, é. E isso preocupa, porque essa proximidade acaba que, foi como você falou, cria ansiedade, cria depressão, as pessoas começam a perder o seu senso, e aí Isso. começa a ter violência doméstica, aumentou demais as mulheres sendo agredidas, Pancadas, agredidas. trancadas, crianças, os pais assim bebendo em casa, não só homem, mulher também, né? O Sim, alcoolismo dentro de casa tudo, aumentou. tudo. É. E tem outra coisa, né? O que que aumenta isso? Você vê, a gente não se conhecia. Você colocou bem. Poxa, olha como meu Aham. filho está grande. Olha, a gente está se reconhecendo. E muitas vezes a gente casou lá atrás, 15, 20, 30 anos lá atrás, e provavelmente as famílias que estão tendo, e são várias que estão tendo esses problemas, elas não só não conviviam, elas não eram, elas dividiam o mesmo teto, ou seja, eu só dormia em casa, né? Acordava, saía de manhã cedo, só voltava à tarde, já ia, já dormia e por aí vai. Então, eu não convivia, essa família, e agora estou sendo obrigado a viver e estou descobrindo pessoas que não foi aquela pessoa que eu casei, não foi aquela pessoa que eu escolhi, não foi aquela pessoa que eu casei com uma pessoa e durante os anos ela foi se transformando e eu nem fui vendo. E assim, né, isso não é pontual. É claro que quando a gente vê esses índices, eles sempre existiram. Existe um índice alto de violência doméstica, ainda. Existe um índice Uhum. muito alto, né? Infelizmente. Mas ele se agrava porque agora está aparecendo, porque o vizinho liga, Sim. né? Porque tem gente agora ouvindo, tem gente alerta. Né? Ah, Você não está mais, acontecia no momento, e as ninguém. pessoas são cruéis, elas sabem o momento certo de fazer, né? Que são cruéis e covardes. Né? Exato. Porque sabe o momento exato de bater na mulher, se não tem vizinho. Agora, meu amigo, Isso. você tem polícia 24 horas. Né? Isso, claro. E assim, o que que acontece, né? Então, já existia essa relação, provavelmente já era uma relação que não existia uma transparência, não Uhum. tinha uma convivência, e agora isso aflorou, e por conta da própria depressão, da própria ansiedade, que a depressão e a ansiedade deixa a gente irritadiço. A gente fica muito, né? E se eu tiver no mesmo nível de irritação do outro, vai dar problema. É. Eu estou vendo aqui, ô Neide, tem algumas coisas, algumas pessoas estão comentando. Ah, A Elisa é voluntária da casa, ela fez um comentário que legal. você já tinha colocado no início sobre criar rotina, né? Isso é Sim, importante. Quando você cria rotina, você se policia e você acaba ocupando um pouco a sua mente, né? sim, É um planejamento, né? Imagina, a rotina é um planejamento que você faria no seu trabalho, você faz na exatamente. sua casa. Exatamente. O que que acontece? Quem foi que perguntou? Elisa? Foi a Elisa. A Elisa Foi fez um Elisa. comentário. É assim, na realidade, a gente tem que. Nós saímos do trabalho e viemos para casa. O que que acontece? Tem muita gente que fica. Eu não vou sair, eu não tenho que me arrumar. Eu não tenho que tirar o pijama. Eu não tenho. Eu vou ficar aqui em casa mesmo, ninguém vai me ver. Eu ponho aqui, não precisa ninguém me ver, então o que que eu posso fazer? Né? Então eu vou levantar da cama, ficar de pijama, tomar meu café, deixa a louça lá, só vou lavar à noite. À noite eu lavo, né? Não, a gente tem que criar a mesma rotina. A gente tinha uma rotina, a gente não pode Sim. tirar ela demais, porque senão a gente entra em depressão. Então, qual era a minha rotina? Eu levantava, me arrumava, ia para o meu trabalho. Então, eu vou levantar, me arrumar e vou trabalhar. Se eu não tenho trabalho, eu vou fazer as coisas que eu fazia. Não, nada. Com essa coisa que a gente tem da internet, dá para a gente manter uma certa rotina igual, bem parecida com o que a gente tinha. Então, a gente levanta, toma um banho, troca de roupa, se arruma direitinho e tal, para você. É um ótimo momento, né? O que que aconteceu, Carlinhos? A gente estava muito no externo. Agora a gente tem que Uhum. olhar para dentro.
E muitas vezes esse nosso olhar para dentro não quer enxergar o que eu estou vendo, não. Não quero. Então é melhor eu continuar sempre naquele externo. Só que esse externo agora está limitado. E isso me deixa mais angustiada. Então, o ideal é eu manter a minha rotina, levantar, trocar de roupa, fazer o que eu fazer. Se eu tenho um trabalho, continuar com ele no horário que foi estabelecido pelo seu trabalho. Se não, criar alguma coisa, né? Muita gente pensa, não, mas eu já estou aposentada, eu não tenho o que fazer. Eu nunca vi trabalho de casa dar tanta coisa para fazer. Gente, pelo amor de Deus. Aqui, você falou uma coisa que é interessante, e assim, hoje a gente tem tempo, né? Porque às vezes você sai correndo porque tem que levar filho no colégio, que não sei o que, para ir trabalhar, você às vezes não tem tempo de se maquiar, fazer uma barba, né? Agora Isso. você tem. Se cuidar mesmo, né? Por exemplo, Muito mais. eu adoro livros, né? Por exemplo. Então, eu comprava livros quando eu ia à feira. Tá ali, né? Ai, meu Deus, um dia eu leio. Onde eu leio. Estou tendo Né? tempo de ler. Não é? Olha que legal. Então, eu sempre falo o seguinte: o que te dá prazer? Faz aquilo que te dá prazer. É a melhor coisa que você pode fazer, o que te dá prazer. Né? Não adianta você também. Todo mundo está falando, você tem que. Como é que é? Arrumar o guarda-roupa, arrumar. Gente, até agora ainda não arrumei meu guarda-roupa, tá? Uma hora. Mas até agora ainda não deu. Mas assim, o legal é você fazer aquilo que te dá prazer. Eu tinha muita vontade de aprender a meditar. Vamos começar. Sim. É um excelente exercício. Excelente. Previne a depressão, baixa a ansiedade. E é uma coisa que dá para fazer em casa. Não precisa sair em qualquer espaço que você tem. Né? E a outra coisa, assim, vamos ouvir com quem está, né? Se eu moro com alguém. Vamos ouvir qual é a demanda dessa pessoa. Né? O que está acontecendo? Por que eu estou assim, tão ansiosa? Por que ele está tão ansioso? Né? Então, vamos aproveitar esse tempo para a gente se conhecer. O autoconhecimento é a base para tudo, na vida, no trabalho. Então, quanto mais eu me conheço... Até outro dia eu li uma coisa que eu achei interessantíssima. Né? A gente recebe cada coisa aqui nessa, né? De zap, é muito engraçado. Muita fake news, né? Você ainda tem que ter o trabalho de pesquisar que se você recebeu, vale ou não vale, né? Páginas, né? De meme, essas coisas eu adoro, né? Porque distrai o mundo. E aí eu coloquei... eu vi uma coisa que eu adorei. Eu estou tanto tempo comigo mesmo que eu já estou de mal comigo, estou sem falar comigo mesmo há 2 dias. Descobri que eu sou insuportável. Quer dizer, você até se descobre insuportável. Então você dizia que era o outro. Não, sou eu mesmo. Sou eu. Sou eu. O culpado sou eu, né? O culpado seu não é o outro, não. É muito mais Agora fácil. funciona muito, né, quando você queria dispensar o outro, né? Assim, não, o problema não é com você, não, o problema é comigo, né? Agora você descobre que realmente é contigo mesmo, né? O problema é com você, querido, não é com o outro, não. Então, é uma ótima... Aqui está uma ótima oportunidade para a gente se descobrir, se conhecer, saber quais são os nossos potenciais, quais são as nossas habilidades, né? Muitas vezes a gente faz um trabalho que a gente não suporta. Mas para mim só dá isso. Porque você não descobriu qual é a tua real habilidade. Esse é o melhor momento para você descobrir. Quando você está ali com você mesmo. Ou até com o outro. Que ele vai te sinalizando. Porque agora ele está sinalizando. Né? A mesma coisa a gente vê nesses memes também. Né? Agora, os filhos estão estudando em casa. E os professores estão assim... É verdade. Eu acompanhei isso. Eu tenho, a Isabela fez 12, né? E a primeira semana de aula online, a gente viu como é que o professor... A gente sabe, né? Assim, eu não sou um pai alienado, eu sei que é complicado, né? Mas eu não sabia que era tão complicado. Gente, como que como professor desrespeitado. E olha que é colégio católico. Olha só. Tá?
Olha É só. como o professor, não é aquele desrespeito de ofensa, mas o aluno mutar o professor, excluir o professor de sala, o professor está explicando e estão conversando. Isso, assim, na minha época não tinha, mas era muito pouco, né? E eu acho isso um desrespeito absurdo. E agora os pais estão vendo isso. E eu achei legal que houve um- uma onda de pais nos grupos de WhatsApp repreendendo os filhos e viu que realmente meu filho não é santinho, não. Né? Porque ainda tem isso, fica defendendo o filho. Que não, agora, caramba, eu estou vendo como é que meu filho. E o pior é que eles são tão bobos que eles escrevem no chat que fica registrado, né? Então aí você começa a ver, pô, esse carinha aqui não é tão santinho, não, né? Então foi bom para alguns pais verem assim, caramba, eu tenho aqui em casa, tem que conversar, né? A Mas não. oportunidade agora de educar, né, Carlinhos? Os É, pais agora eu estão acho que isso, Neide, educar. sim, eu acho que o que você. Na verdade, eu acho que tudo que a gente está falando, isso, na verdade, é a primeira pergunta que eu fiz, né? Eu acho que o segredo é esse. O segredo é Sim, você viver essa pandemia e aprender com ela, né? viver essa pandemia com a realidade, porque também tem muita gente fugindo da realidade, né? Aham. Foge como? Entrando numa depressão, só ficando na cama, não aceitando o. Na realidade, Carlinhos, o real, falando tecnicamente, nós estamos vivendo um grande luto, se há de convir, né? Uhum. Porque luto não é só quando a gente perde alguém que morre. Luto é quando a gente perde qualquer coisa de muito valor para a gente. A gente entra em luto. Até um carro. E roubaram o meu carro. Você entra em luto. Se aquele carro É for verdade. uma coisa, né? Então, luto fica muito estigmatizado com a questão da morte, mas não é. Então, todos nós estamos vivendo um grande luto. Né? E o luto ele tem várias fases. Ele tem 5 fases que não é assim, primeira, segunda, terceira. Não. Cada pessoa se enquadra em determinada fase desse luto. Né? Nós temos a tristeza, nós temos a negociação, nós temos a negação, nós temos várias fases dessa que a gente vive, né? A depressão. São fases que a gente passa. E que não necessariamente elas têm uma ordem. Eu primeiro nego, depois eu fico triste, depois eu deprimo, depois eu aceito. Não, não é assim. Então, cada ser humano hoje no mundo tá vivendo determinado tipo de luto dessa fase. E aí começa a complicação da coisa, né? Porque eu estou na negação e você está na aceitação. E nós moramos juntos. É. Então, eu não quero ver o que você está vendo. E você já aceitou, você sabe que tem que passar por isso, sabe que a gente vai ter perda, já estão tendo perda de vida. Eu já coloquei o seguinte: esse ano eu não vou mudar de data de aniversário. Não vou. Eu não estou gastando esse ano, então não vou. Eu vou continuar com meus anos. Não vou mudar de data de aniversário. Né? Então, assim, a gente tem que ver que a gente tem que ganhar algumas coisas, mas a gente tem que permanecer nessa negociação com esse grande luto que a gente está vivendo. Não tem jeito. E as complicações, as brigas, os conflitos, eles acontecem porque, às vezes, dentro da mesma casa, a gente está em etapas diferentes desse grande luto, Uhum. né? Que a gente está vivendo. Então, vem essas coisas todas, vem essa irritabilidade, vem essa coisa. Depois, eu anotei, tem um site que eu vou dar no final, OPAS, OMS Brasil, eles, OPAS, O-E-A-S, OMS Brasil. Ele dá um apoio para essas pessoas que estão sofrendo com essa questão do assédio em casa, com espancamentos para mulher que estão sendo espancadas. Então é só entrar lá no Facebook, né? É do governo. Então, estão dando todo um apoio para esse tipo de problemas, né? Inclusive, disponibilizando alguns psicólogos, assistentes sociais, para conter um pouco mais essa questão. Mas isso vem muito dessas coisas que a gente está vivendo, a gente está passando, né? Isso até eu ia fazer um comentário. Alguém já
perguntou aqui também, a Neila fez um comentário que eu achei legal, né, de Ah. você olhar, você Oi, focar Neila. o que você pode fazer e não o que você não pode, né? Quais são as minhas tarefas, o que que eu tenho de bom, vou focar nisso, né? E o que eu não posso, o que eu não consigo, eu deixo para lá, Isso, senão isso me afeta demais, né? exatamente. E assim, né? A gente tem os dois lados. Eu não gosto muito das tarefas de casa, mas não está tendo muito jeito, entendeu? Então eu vou ter que fazer. Então o que que eu faço? Eu tiro um dia, esse dia eu já acordo já sabendo que é o dia de fazer faxina. Então esse dia eu já amanheço com a vassoura debaixo do braço. Só falta voar aqui, né? Porque eu já sei que é aquele dia. Porque são coisas que eu tenho que fazer, não gosto, mas eu sou, né? Até porque a gente tem que manter o nosso ambiente também higienizado por conta até do próprio vírus, enfim, o meu local habitado. Agora, aquela coisa que não é imprescindível, que eu posso deixar um pouquinho para depois, eu posso negociar comigo mesmo. Sim. Né? Você tem que ter Então, essa conversa franca com você, né? exatamente. Como eu coloquei, né, Carlinhos? Hoje a gente está na questão do AA, um dia de cada vez. Cada dia é um flash agora, né? A gente não Sim, sabe. E se a gente viver pensando no passado, é deprê. A gente viver pensando no futuro é ansiedade. Então vamos viver o presente, sim. porque aí a gente mantém a estabilidade. Né? Agora, vamos criar essa rotina. Vamos tirar o pijama, vamos ler um livro. Ai, eu não suporto ler. Detesto ler. Tá, gosto de música? Então ouve uma Sim. música, Bota uma sabe? música. E agora tem aplicativos e é baratinho, você paga Isso. R$ 2, R$ 4 por mês, que você, se você não gosta de ler, mas tem um livro interessante, que tem um audiobook. Você bota lá, E na vai hora ouvir. até da tua meditação, você fica lá escutando o livro Isso, que você isso. assimila, né? Então, tem oportunidades. Eu acho que foi o que você falou, um dia de cada vez e você tem que se aceitar. Né? E, Assim, oportunidades não faltam. não. Né? Elas estão aí, existem, como você falou, tem vários sites de ajuda. Isso é É. até uma pergunta que fizeram, assim, alguém comentou, que tem muita... Aliás, agradecer a todos vocês que estão fazendo comentários muito bacanas, perguntas bem legais. Assim, eu tento ler alguma e tento falar alguma coisa dentro do que vocês estão colocando, né? Isso. Mas assim, uma perguntou se você era voluntário, você é voluntário, que até é Ó, uma coisa que a gente daqui a pouco vai falar, né, do teu trabalho que você faz sim, na casa, né? sim. Assim, Neide, você tem notado assim que as pessoas estão procurando mais essa ajuda? Não só pelos sites, mas assim, para os terapeutas, para os psicólogos, você tem recebido muita Sim, ligação? sim, tem sim. O que acontece? Ainda existe, infelizmente, o estigma de que psi é para maluco. Ainda existe, né? Infelizmente. Então, assim, pô, eu não tô maluco, eu não tenho que fazer isso, né? A outra coisa é muito caro. Foi disponibilizado, vários profissionais se disponibilizaram a atender gratuitamente. Eu faço alguns trabalhos sociais, né? Por conta dessa pandemia, por conta de a gente estar passando por isso. Se procurar, vai achar. Aumentou sim, aumentou bastante. Mas assim, ainda existe uma certa resistência. Quando a gente tem muita dor de cabeça, quando a gente tem dor de estômago, né? Geralmente você pega um remédio, vai, e muitas vezes isso não tem a ver com a questão do estômago da cabeça. Você pode estar num nível de estresse muito alto e aí você está já somatizando, como a gente fala, trazendo para o corpo. Né? Então, isso é importante. É importante saber que quando a gente se trata no todo, não estou dizendo que a saúde física não é importante. Claro, se eu tenho uma gastrite, se eu tenho alguma coisa, é importante tratar que já é decorrente de alguma coisa realmente Uhum. que você faz que vem para o corpo, mas você tem que tratar. Mas sempre é assim.
Então, existe sim, Carlinhos, existe uma certa resistência por parte de algumas pessoas a fazerem terapia, né? Elas se sentem, talvez, invadidas, não acreditam, acham que não precisa, que isso não faz parte do processo, né? Depende muito daquilo que você vai passando e fazendo, daquilo que você acredita. E a terapia é preciso que eu queira. E eu falo sempre para as pessoas o seguinte: você tem que escolher o teu terapeuta porque ele vai ser aquela pessoa que você vai falar tudo. Porque se você fizer algo que não enganar, você está se enganando e não é ele. Não é? Então, Sim. você precisa passar por isso, você precisa acreditar nisso e você precisa ter confiança. E, às vezes, você escolhe alguém, não, essa pessoa não deu. Troca! Sim. Não Não pode parar na troca! primeira, né? Porque foi o que você falou, você tem que ter a confiança naquela pessoa, né? Se Isso. você tá com aquela pessoa e não passa tudo que você tem, o problema não tá na Ela pessoa, tá não em você vai, que não ela não soube. vai poder te ajudar. Primeiro, É, ela não vai poder te ajudar. Primeira coisa, né? E assim, por que você desconfia tanto dela? Né? é. Se você procurou, Se você, justamente, né? não é? Não, é interessante. E até uma coisa que leva a isso, né? A Neila fez uma pergunta muito pertinente, que às vezes a pessoa não procura um especialista, um terapeuta, e a pessoa vai para o remédio. Aí começa a automedicação, né? Isso. Que também esse é um outro número que está crescendo muito, né? Muito, A venda de muito. ansiolítico, né? É. Tem remédio que tem que ter prescrição, mas a pessoa está conseguindo comprar mesmo sem prescrição, né? E isso você começa você toma sem o, o- a dosagem correta, né? E E você já tem um problema que você está querendo fugir, a não quer negação, enfrentar, eu a tomei negação, né? E ainda toma um durmo, remédio assim, que vai piorar tudo, acabou, né? acabou. Eu tomei o remédio, durmo, acabou. Não tenho que estar lidando com isso, né? Agora, é importante, Carlinho, ressaltar que toda a medicação para ansiedade, depressão, para algum distúrbio que você tenha, né? Qualquer é, distúrbio que você trabalhe com o psiquiatra, ele só faz efeito se você tiver o acompanhamento do psicólogo. Sim, Porque o psiquiatra ele vai e te medica. E ele fala, agora você vai trabalhar lá. E a gente aqui, né, vai percebendo, vai vendo, esse remédio está fazendo efeito, não está fazendo efeito, está deixando a pessoa muito dopada, não está deixando ela muito dopada, ela está conseguindo fazer os processamentos para que ela fique bem, não está conseguindo, ela está só dormindo. E a gente vai acompanhando isso e vai informando ao nosso cliente, ao nosso paciente, olha só, volta lá, fala que você está muito dopada, eu não estou podendo te atender, uhum. não. Né? Chega lá e eu preciso de você, pelo menos com uma lucidez para a gente É conversar. porque o médico ele dá aquela dosagem, você toma, mas ele não tem esse day by day, né? Não. Não tem esse acompanhamento. É, E aí a e pessoa acha. às vezes até nós temos profissionais, outro dia eu recebi a ligação de um psiquiatra que atende uma cliente minha, né? Eu achei fantástico. Né? Ele, poxa, eu tô vendo, achei que ela piorou, achei que ela melhorou, a gente foi acompanhando em menos de um mês, porque ele também não tem bola de cristal. O remédio nem sempre faz o efeito, não é como Neosaldina, eu tomo, passa dor de cabeça. Não é assim. Ele Uhum. às vezes acerta na primeira, às vezes ele vai acertar na quinta medicação que ele já trocou. Então, né, é complicado você. E tem gente que faz assim, ele não acertou comigo, eu mudo de médico. Aí piora mais ainda, Sim. porque aquele primeiro que já tinha histórico, que aquele remédio não fez efeito, e chega lá e diz assim: olha, esse remédio não fez efeito, eu não quero mais esse.
Igual como chega no consultório. Eu vim aqui, mas eu já sei que eu tenho síndrome do pânico, ansiedade. Sei, que bom, né? Então você Que veio para quê? legal, que bacana, gente, né? Então é importante que a gente tome cuidado com algumas coisas. A gente não tem bola de cristal. A gente segue aquilo que o cliente e o que o paciente fala para a gente, né? Depende muito. Mas a gente precisa dar os caminhos. Se não der, a gente não vai saber que caminho a gente pode seguir para melhorar a pessoa. Tem gente que chega no consultório, quando a gente estava indo no consultório, né? Hoje eu não quero falar. Beleza, perfeito. Uhum. O silêncio também diz muita coisa. Tem aquelas pessoas que contestam qualquer coisa que você fale. Qualquer coisa é contestável. Faz parte do processo dela, né? Então a gente tem que estar, nós profissionais, a gente fica atento que nada é muito pessoal. Não é pessoal. Aquela pessoa que está ali não é minha amiga. Uhum. Ela é alguém que está ali comigo porque foi buscar uma ajuda. Ela está precisando de ajuda. O meu olhar tem que ser outro, completamente diferente. É aí que a gente se difere de outras profissões. É com o olhar. Uhum. Né? Ela vai te bater no sentido, né? Por que você é isso, você é aquilo? Faz parte do processo terapêutico e você sabe como conduzir aquilo. E assim, por mais, às vezes a pessoa não fala, mas vocês têm essa percepção de, mesmo que ele não conte tudo, vocês têm essa visão de que não é por aí. Eu vou e eu acho bacana isso, vocês conduzirem para a pessoa realmente falar o que ela está sentindo, né? Isso Sim, por isso que a sim. pessoa tem que procurar um profissional, né? É legal a gente quando está ali junto com o nosso cliente, com o nosso profissional, Carlinhos, a gente está inteira. Uhum. Só para ele. Por isso que a gente desliga celular, desliga tudo, né? E mesmo online é a mesma coisa. Você está ali presencial, você está inteiro para aquela pessoa. 50 minutos, né, que você fique, 40 minutos, dependendo de como o profissional atende, você fica inteiro ali para ele. E ele precisa perceber isso, ele precisa sentir isso. E ele sente. Então, muitas vezes, uma fala faz você fazer a tua sessão toda com uma fala de quem assim, eu não quero falar. Né? É. E faz uma sessão maravilhosa. Agora, mais uma vez, você que procura o profissional, você precisa ter extrema confiança nesse profissional. Você precisa estar inteiro ali, né? Sim. Para o seu processo ser muito bom. Para Eu você acho conduzir melhor. isso não só, né, numa consulta, mas assim, também serve para esse período, a gente tem que ser por inteiro naquilo que a gente faz, né? Sim, A gente tem que acreditar na gente mesmo. Então, quando a gente fizer algo, seja no seu trabalho, seja no seu dia a dia, se dá sim, por inteiro, sempre. vai ser prazeroso. Isso. Quando eu trabalhava com arquitetura, ia pegar algum projeto, eu me sentia um pouco psicólogo também, né? Porque as pessoas viam, eu quero isso, quero aquilo, que não sei o que, eu olhava assim, olhava para a família, falei, cara, isso não é o que eles querem, não. Isso eles viram em algum lugar, achou interessante, quer, mas assim, não é o perfil. E você tentar conduzir isso, né, para a realidade deles, para o que realmente vai ser legal, é complicado, né? Porque É. eles ali não estão se dando, eles não estão sendo. Não estão se entregando, não estão falando a verdade, né? E aí, se você faz um projeto para aquela família, daquela maneira que ele pediu, que não é o que Isso eles vão querer, depois que está pronto, eles vão não ficar era uma isso que eu semana. queria. Pô, esse arquiteto é maluco, tá vendo? Arquiteto, para que eu chamei um arquiteto? Olha só, fez tudo. Exatamente, Então é exatamente. muito complicado. As pessoas têm que entender isso, que o profissional que está do outro lado, ele só vai conseguir trabalhar se você passar toda a informação que Sim, você está sentindo realmente, sim. que você quer, né? E interessante também, as pessoas sempre me perguntam assim: quando é que eu preciso de um profissional? Quando você tem algo te incomodando demais, algo que te limita, algo que te prende, algo que te angustia. Qualquer coisa
que você sinta que é um incômodo e que você não sabe traduzir, você precisa de um profissional, né? É legal você procurar. Até para autoconhecimento. Terapia não é coisa de maluco. Não é, não é. Né? É muito legal a gente deixar claro. As pessoas doentes mentais, a gente não está aqui falando dessas pessoas, né? Elas precisam de um outro tipo de tratamento. Elas têm um outro tipo de acesso. Elas fazem um outro tipo de trabalho. Que não é esse que a gente faz no consultório, não é esse que a gente precisa. Nesse momento, não é? Que eu estou de aflição, de solidão mesmo, que eu preciso de alguém para trocar, para falar. Por que não? Por que não? Você sabe o que aconteceu com essa pandemia? Eu fui chamada pelo Ministério da Saúde para fazer um discurso porque eles fizeram um credenciamento porque eles estão precisando de gente de saúde mental. Por quê? Porque as pessoas chegavam no hospital com todas as sintomas. Todos os sintomas. Sintomas. Eu estou com falta de ar, eu não consigo respirar, e nada mais era do que uma crise de ansiedade. Tá? Nada mais é. E os médicos ali perdendo, né, entre aspas, podendo atender realmente quem estava com aquele processo, quem estava com aquela coisa, tendo que dar atenção a esse tipo de situação, porque... E assim, essas pessoas elas vão uma vez, duas vezes, três vezes, porque para elas a sensação é essa mesmo. É essa mesmo. Tem taquicardia, tem falta de ar, você não consegue respirar. É um negócio muito complicado. Não dá para você também dizer assim, pô, esse povo não tem o que fazer. Tem. Ele está sofrendo, e muito. E muito. Né? E a gente tem que ter o máximo cuidado com essas pessoas. Porque elas estão no limite. Isso que você está falando, tem um comentário daquela Cidinária, que ela falando que é muito difícil você lidar com uma pessoa, com você mesmo, e quando você tem uma pessoa em casa, né? Para a família, quando você tem um familiar em depressão e com ansiedade, é muito difícil, né? Como é que você poderia, né? Qual seria assim uma ideia para você poder lidar com essa situação quando você tem em casa uma pessoa? Quando você tem em casa, né? E você tem que lidar com isso. Primeira coisa, entender que essas reações não são pessoais. Ela está doente. Ela tem um problema. Então, muitas vezes, as reações que essas pessoas... E eu não estou aqui minimizando falta de educação nem grosseria, não é isso. Eu estou falando com pessoas que têm problemas de ansiedade, de depressão. Você vê, por exemplo, uma pessoa entra em depressão, não consegue levantar da cama. E aí você fica, levanta, seu preguiçoso, seu isso, seu aquilo. Gente... ele faz um esforço que você não tem ideia. Ele não consegue. Ele chegou no limite que ele não consegue mais. É muito difícil para ele. Ele precisa ir no psiquiatra, ele vai precisar tomar uma medicação e depois é que a gente vai começar a tratar ele, né, conversando para eles. Mas ele primeiro precisa sair desse quadro. A mesma coisa, a pessoa extremamente ansiosa. Ela vive o tempo todo pensando, ela não para de pensar. Imagina você, seu computador, 24 horas sem momento nenhum para recarregar, né? E recarregar. Ele vai parar. Uma hora ele vai parar, porque ele precisa de bateria. Né? Então, a gente fica nesse processo de pensando ali, porque eu tenho isso para fazer, porque eu tenho aquilo. E você esquece que a gente precisa minimizar isso. A gente precisa tranquilizar a nossa mente também para ela recarregar. Né? O ansioso, ele vive muito no futuro, ele vive muito ali na frente, né? E é o que você falou, não vive o presente. Não vive né? o presente. Você perde muita coisa, né? Isso, perde muita coisa. E você entra num processo de adoecimento mesmo, que é bem mais grave, né? E aí sim, você entra na medicação para dar uma
desacelerada nesse processo para você tentar manter essas pessoas mais ou menos estáveis e a gente começar a fazer um trabalho de aprendizado para você controlar esses seus pensamentos. Que Isso aí é até uma maneira da pessoa aceitar, porque também teve outro comentário assim, se a pessoa não aceita, mas de repente é a maneira que você está lidando com a pessoa que ela bloqueia, né? Então, a partir do momento que você também aceita que ela está doente, você começa de uma maneira mais suave, a pessoa começa a ouvir melhor e aceita depois realmente sair, ir para um psiquiatra, né? Eu acho Isso, que é esse o momento da pessoa aceitar. isso aí. Agora, tudo, dependendo do grau, né? Tem uma hora que se a pessoa está ali na cama, ela não come, ela não toma banho, vai ter que levar a força, né? Aham. É, ela entra no nível de ansiedade que ela surta, vai ter que ir à força para o médico, né? Mas enquanto ela está podendo tomar as decisões, o legal é você conversar, coloca ela para conversar com alguém que ela confie, não necessariamente, mas alguém que ela tenha confiança, É que é uma porque às vezes em casa, né, é mesmo o santo de aquele velho ditado, o santo de casa não faz milagre. De repente você falando com a pessoa, ele não é que ele não confia em isso, você, ele acha que você não tem conhecimento para aquilo, né? exatamente. Exatamente. E de repente você no papo, tá todo mundo batendo papo, você não fala para ele, né? Tá falando assim, no geral, não, porque a gente precisa cuidar, porque aí fica, opa, será que eu estou precisando, né? Aham. Disso? A Porque você vai gente. ouvir de repente uma pessoa que você confia, passou por isso, então um relato dessa pessoa vai dar esse gatilho, opa, peraí, eu passei Isso, por isso, então o que eu estou tendo aquele time ele melhorou, né? Então aí isso. acho que você é uma excelente ideia também. O Neide, assim, eu estou preocupado porque o papo está tão bom, eu tô, daqui a pouco vai acabar e a gente vai ser cortado. Tem muita Ah, pergunta, eu achei interessante, que é um gancho que eu vou dar. tá. É, primeiro que a Denise perguntou o copo da Casa Ronald. Quem quiser depois, quando voltar, lá pode ir lá que a gente tem, tá lá vendendo. Eu tenho, eu tenho. É Podia aqui, ó, estar copinho aqui, aqui, ó, tá mas aqui. o meu tá lá na casa. Mas uma coisa que eu achei legal, que muita gente está colocando, né, o desenvolver a solidariedade, né? Nesse momento, fazer o bem. Sempre foi bom fazer o bem. Nesse momento, então, é formidável, né? E você Você. E você faz um trabalho muito bacana na Casa Ronald, junto com a equipe do professor Carlos Roberto, né? Isso. A Ana entrou, você viu que a Ana conseguiu entrar aí, a Ana Carvalho entrou A ali. Aninha tá aí? Ela entrou, você, Rosângela, a Cristina também fez um trabalho bem bacana. Então, eu acho que isso é bem interessante comentar, né, sobre a solidariedade, que você, quando você faz o bem, você acha que você está ajudando, né, mas o que você recebe em troca é muito Nossa, gratificante, é muito maior, né? E tá isso, muito e mais. isso te coloca num patamar, né, Nossa, assim, que não tem preço, né? Você você cresce sabe, muito como pessoa. as pessoas falavam isso, né? Clichê. Ah, você quando é voluntário, você quando doa, você ganha mais do que recebe. Eu ficava assim, gente, isso é clichê. É clichê, Só né? Isso aí. você faz, participa e sente, você sabe quanto você cresce, sabe? Porque a gente cresce muito mais. Você não tem ideia, né? Assim, você tem porque você trabalha, mas assim, as pessoas não têm ideia como é gratificante, como a gente ganha. Não tem cansaço, assim, sabe? A gente vai mesmo, às vezes a gente sai virada de reunião e vai para lá fazer outra reunião. O professor Carlos Roberto, né, que é o nosso coordenador nesse trabalho na Casa Ronald, ele começou na casa e aí nós somos do CRA-RJ, né? Eu sou conselheira lá no Conselho Regional de Administração. E numa dessas nossas conversas lá no conselho, ele falou, Neide, você precisa fazer um trabalho na Casa Ronald. Eu falei, legal. Passou. Eu viajei, fui embora, só que ele pegou a equipe, que nós temos várias comissões, né? Ele pegou a comissão de RH,
Na época, a Mara, que era a nossa coordenadora, né, pegou a comissão e eu viajando, não sei nem saber. Um dia eu ligo, né, a Rosângela, né, que é minha parceira e nossa parceira nesse trabalho também, liga e fala assim, que você vai vir quando de Belém? Eu disse, eu chego amanhã. Ela, então, que horas? Eu disse, eu devo chegar umas 8 horas. Ela, não tem problema não, 2 horas da tarde você vai para Casa Ronda, que a gente tem que aplicar um jogo lá e eu preciso de 2 pessoas, sou eu e você, que não dá para eu fazer sozinha, porque vai ser dividido. Aham. Rosângela mandou, a gente vai, né? E aí fui eu, deixei mala, deixei tudo, fui eu, não sabia nem o que ia fazer. Qual é o jogo? Não, vamos fazer o... Eu acho que foi o varetão. O jogo da vareta, não foi? Varetão, varetão. Vamos Varetão. então, e aí a gente dividiu as equipes, papapá. Terminou, foi muito legal, a gente levantou um monte de coisas. Veio o professor Carlos, Neide, acho que a gente precisa dar continuidade a esse trabalho. Eu falei, eu também acho. Não tinha ainda na casa, né? Só de ver, eu digo, eu também. Então vamos fazer um coach com esse pessoal para eles melhorarem. Eu falei, boa, vamos fazer coach com eles. E a partir daí, a gente começou a desenvolver um projeto magnífico, né, sob a coordenação do Carlos, do Luiz, do IPMI. Luiz Rocha. Luiz Rocha, né? E aí começamos a fazer o trabalho. Teve uma resposta fantástica, né? As pessoas cresceram, assim, ninguém falava, era visível, né? As pessoas viam, dizendo, nossa, essa pessoa é outra pessoa, né? Foi muito... Eu não estaria falando aqui com essas pessoas se não fosse eu trabalho contigo, né? Imagina falar aqui para mais de 400 pessoas, né, assistindo, né? Tinha que descobrir, só tinha que descobrir, estava aí dentro, né? Uhum. E aí depois veio o trabalho também que a Ana, né, a Ana, que é a nossa especialista em resiliência, por sinal, nesse processo que a gente está todo, o que mais a gente precisa, a Ana Carvalho, né, o que mais a gente precisa é de resiliência. Eu sugiro que chame ela para conversar, porque eu nem me atrevo, nem ainda mais se ela tiver. Eu vou contar aqui um segredo, né? Que na verdade era para começar com ela. Aninha, né? Então, Aí ela a falou. resiliência, a base, é o que mais a gente precisa nesse momento, né? Uhum. Então, voltando, ela fez um trabalho magnífico de resiliência, a gente também ali. E no final, a gente teve um grande prêmio que foi assim, o reconhecimento das pessoas. E não foi só isso. Nesse meio do caminho, o Luiz falou assim, pô, vamos colocar esse trabalho para concorrer a um prêmio internacional. E a gente, oi? Ué, será que a gente ganha esse negócio? Então tá, né? Vamos, né? Fazer o quê? Vamos lá, né? E aí ganhamos o primeiro lugar do trabalho, né? Internacionalmente. Internacionalmente conhecido. Conhecido. E foi muito bacana. E a gente continua nesse trabalho lá de até aqui. Fomos fazendo outras coisas, alguns treinamentos, a gente continua na manutenção de algumas coisas. E eu me apaixonei pela casa. E pela causa. Então, assim... não é clichê. Então, acho que realmente o que muitas pessoas colocaram, né, essa solidariedade é muito importante, e assim, seja da maneira que for, né? É que é um trabalho sério. A casa não recebe nenhuma ajuda governamental, são só as pessoas. É lindíssimo o trabalho que vocês fazem na casa, né? E a gente está falando de criança, né? E aquelas crianças ali correndo e a gente vendo, a gente vê o carinho, a gente vê o aconchego, a gente vê tudo de melhor para elas. Para quem não conhece, eu sugiro que vá quando puder. Agora não. Agora não. Agora não. Agora fique em casa, né? Faça
um tour na casa. Você vai ver que seriedade de trabalho que é feito. Eu tenho o maior orgulho de dizer que eu sou voluntária da casa. Que bom. Neide, muito obrigado. Assim, eu vou ter que Acabou? cortar aqui. Vão cortar a gente. 5, 4. Ó, um beijão. Muito obrigado.